Então, continuando aí, agora nós vamos ver a número 6 e a número 7, para início de conversa, né? Então, nós temos aí, calcular os 5/6 da medida do suplemento do ângulo cuja terça parte mede 32 graus. Professor, não entendi nada que você falou, não. Eita, tem uma criança gritando. Se tiver uma criança gritando aí no áudio, o bagulho tá louco. Então, não entendi nada, professor, que falou. Então, calcular 5/6, não entendi isso. Então, vamos lá, vamos escrever. Calcular 5/6 da medida do suplemento. Sei quanto que é o suplemento? Não, então vamos chamar ele de x. Então, é da medida do suplemento. Mas eu sei que é suplemento, então isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Ok? Porque é suplemento, então tem que ser igual a 180 graus. Do ângulo cuja terça parte mede 32. Opa! Então, a terça parte mede 32. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu estou falando de terça parte medir 32 graus, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é poder entender, né? Olha só, a terça parte de um ângulo, então vamos dizer que eu tenho dois ângulos aqui. Então, x mais y seriam os nossos valores aqui para poder dar o suplemento, né? X é o ângulo da medida do ângulo, do suplemento, na verdade, e o ângulo é o nosso y. E ele está dizendo que esse y é a terça parte, mede 32. Então, a terça parte dele, então, dividido por 3, mede 32 graus. Então, o que eu tenho que fazer para poder descobrir qual que é esse ângulo que eu estou falando? Fazer a operação inversa. Inverso de dividido por 3 seria multiplicado por 3. Quando a gente multiplica esse por 3, o nosso y vai ter um valor de 96. Então, eu já sei que o meu y ele está valendo um valor de 96. Se o meu y está valendo um valor de 96, eu não preciso do y escrito aqui. Eu posso colocar com números e trabalhar com ele. Quanto que vai ser, então, nesse caso? Bom, se eu tenho aqui, então, 96 graus, eu sei que o suplemento seria a subtração deles dois. Então, se eu fizer 180 graus menos 96, eu vou ter o valor do meu suplemento, tá? Que seria o valor de x. Então, pede emprestado, né? Fica 7, 10 aqui, então vai dar 4 graus. 7 menos 9, opa, vou ter que pedir emprestado, então ele vai virar 17. Tá, e esse aqui ficaria 0. Opa, ficou parecendo 1. Então, 0. Daí nós temos o valor 17 menos 9. 17 menos 9, quanto que é? Se eu tirasse 10, seria 7. Então, eu somo 1, vai dar 8. Então, um truquezinho, um macetezinho para a gente fazer um cálculo de cabeça quando os números de baixo são maiores, na verdade, né, do que os de cima, como, por exemplo, o 7, né, para o 9. Essa subtração sempre pega as pessoas, às vezes, de surpresa, assim, elas não sabem fazer e etc. Então, ficaria 84 graus. Beleza, então quer dizer que o meu x é 84 graus. Então, eu vou ter que fazer 5/6 desse 84 graus. Pá, como é que eu vou fazer isso? A gente vai fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Aqui embaixo, professor, não tem nada escrito. A gente pode lembrar que é o número 1, tá? Então, pega o número 1, faz a continha. Então, 5 vezes 84, isso aqui vai dar 420. Professor, como é que tu fez essa conta aí de cabeça? A gente pode fazer a multiplicação por 5, sempre lembrando que é a mesma coisa que dividir o número por 2 e multiplicar ele por 10. Então, dividir por 2 dá 42. Multipliquei por 10, 420. Prontinho. E dividir isso aqui por 6. 420, 42 está na tabuada do 6. Então, é 7. Quer dizer que o meu número é 70 graus. Tá? Nosso valor aí da letra C. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Já que ele queria um valor que fosse 5/6 da medida do suplemento, está aí esse valor, nosso ângulo. Número 7. A número 7 é um pouquinho mais complicado, até expliquei na live, porque a gente tem que pensar em algumas coisas, escrever elas, as equações. E se eu não me engano, isso aqui dá um sistema, tá bom? Então vamos lá, prestando atenção agora nessa parte. Determinar um ângulo, ok? Um ângulo. Sabendo que a diferença, então diferença é menos, então vai ter menos.
entre a metade, tá, metade é dividido por 2, da medida do seu complemento. Então, ó, estava falando de um ângulo, vamos chamar esse ângulo de x. Então, a diferença entre a metade da medida do seu complemento e a quinta parte da medida do seu suplemento dá 6 graus. Então, está complicado escrever isso aqui. Ó, então, é um valor x, tá? Um ângulo, tá? A diferença entre a metade da medida do seu complemento. Então, vamos pegar, então, vou escrever o complemento, tá? Isso aqui, x, mais um certo valor, tá? Um valor y, por exemplo, tem que dar 90 graus, certo? Tranquilo? Então, beleza. Se a gente entende isso, está dizendo que a diferença entre a metade da medida do seu complemento. Então, a metade da medida do seu complemento, vamos chamar então do seu complemento, tá? O valor x aqui. Por exemplo, metade da medida do seu complemento. Pode chamar de x, y, qualquer letra, tá, gente? Não importa, tá? E a quinta parte, ou seja, vai ter uma divisão por 5 da medida do seu suplemento. Então, nesse caso, a parte de suplemento que ele está dizendo, então, a quinta parte, então, a divisão por 5, que a gente colocou, do seu suplemento. Então, é interessante, ó. Se a gente está falando de suplemento, tem que escrever outra fórmula, porque é igual agora a 180. Mas qual que era o ângulo que a gente tinha chamado? Então, determinar um ângulo, sabendo que a diferença entre a metade da medida do seu complemento, então, do seu complemento, o que a gente chamou de complemento? A gente chamou o complemento de x. Tá? Então, vamos separar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, o complemento é x. Então, o nosso ângulo que a gente está observando é o y. Tá? Então, o x é o complemento dele. Então, como é que eu posso pegar esse y e escrever agora, se eu estou observando esse y? Tá? A quinta parte, né, da medida do seu suplemento. Então, vamos chamar ele de uma outra letra. A letra z, por exemplo. Então, z tem que dar 180 graus. Quer dizer que o suplemento de y vai ser quanto? Vai ser exatamente esse z. E como que eu posso descobrir, então, quanto que vai ser esse z? Bom, esse z é a medida que eu tenho lá, ó, é quinta parte do suplemento. Então, eu escrevi, vou repetir, vamos por partes. Determinar um ângulo, sabendo que, então, eu tenho que determinar um ângulo. Que ângulo é esse? Vamos chamar, então, ele de y, ok? A gente começou falando lá o x, mas daí eu escrevi o x primeiro, daí eu preferi chamar o y. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. O y tá aqui, certo? Tá dizendo que tem um complemento, que então é o nosso x. Então, x vai ser o nosso complemento, tá? Então, x é o complemento. Vou até escrever aqui, ó. Complemento. Vamos colocar 3 pontinhos. Na verdade, só colocar um ponto, que daí fica como se fosse, né, abreviado. O nosso z vai ser o suplemento, que ele está falando lá, suplemento. Então, suplemento, mesma coisa. E o nosso y é o valorzinho do ângulo que a gente está comentando, que diz que a diferença entre a medida do seu complemento, então, diferença é esse menos que está aqui, tá? Do seu complemento está aqui, é o x, tá? Só que é a metade, tá? Então, a metade está aqui, ó, metade, então, por isso que a gente coloca o dividido por 2. E a quinta parte
Então, o que é a quinta parte? Divisão por 5, é o que está escrito aqui. Do seu suplemento, quem que é o suplemento? É o z, está aqui. Tá? Então, todos eles a gente escreveu em partes. E tudo isso resulta em 6 graus. Ele está dizendo que dá 6 graus. Se dá 6 graus, o que eu vou fazer com 3 equações? Isso aqui não está formando o sistema, professor, porque o sistema precisa de 2 letras. E tem 3 letras. Tem o x, y e tem o z. Como é que a gente faz? É muito simples, gente. Não tem o que se preocupar. Tu vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar uma dessas equações, tá? Por exemplo, ou x ou y. O que a gente quer descobrir? O y, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma das duas letras e isolar. Por exemplo, ou x ou z. Por quê? Eu não tenho x e z aqui do lado. Ó. Tenho x aqui e tenho z aqui. Então, se eu tenho x e z, eu posso pegar uma dessas duas e aplicar. Então, vamos pegar a de cima, ok? Vamos pegar com uma corzinha aqui. Pode ser laranja. A gente está sem laranja, vamos fazer laranja aqui. Então, vamos pegar de cima. Ela vai ficar como? Ela vai ficar, então, x. E vamos isolar. O y que está fazendo a operação de mais, passa para o outro lado fazendo a operação inversa. Então, vai fazer a operação de menos. Então, vai ficar 90 graus menos o valor de quem? De y. Certo? Então, feito isso, eu tenho isolado. O que eu vou fazer com isso aqui? Opa, peraí que foi muito longe. Deixa eu ver. Aí, foi. Aí, pronto. O que eu vou fazer com isso aqui? Onde tem o x, eu vou substituir pelo valor de x. Olha ali. Então, vai colocar 90 graus menos y. Então, no lugar de x, vou colocar 90 graus menos y, que é isso aí. Onde que vai ser? Vai ser aqui. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, 90 graus menos y, certo? Isso aqui vai ser dividido por 2 menos z dividido por 5 igual a 6 graus. Certinho? Beleza, só que assim, isso aqui tá meio confuso. Por quê? Porque tem um monte de coisa escrita. Tem fração, tem um negócio, tem ali parênteses. Como é que a gente pode fazer para poder eliminar e deixar isso aqui um pouquinho melhor organizado? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Nós podemos fazer, então, uma multiplicação, por exemplo, aqui, uma multiplicação por um número para que elimine essas frações. Eu posso eliminar essa aqui, essa aqui e essa aqui. Eliminando essas duas frações, eu fico sem fração. Então, como que eu posso fazer esse processo? Vamos multiplicar ela pelos números que ali estão. Se eu multiplicar por 2, eu vou cancelar esse. Se eu multiplicar por 5, eu vou cancelar esse. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, que é 2 vezes 5, eu multiplico tanto um quanto o outro. E daí tu faz 10 vezes isso aqui tudo, ficaria mais ou menos o seguinte, né? Deixa eu escrever aqui. Ficaria assim, ó. Então, passo a passo, seria 90 graus dividido por 2 menos y. Nossa, ficou parecendo o número 1 aquele chapeuzinho. Então, o y. Então, beleza. Se nós temos esse valor aqui, então, de 2 no nossa parte de baixo, não teria que fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo nas multiplicações? Então, ficaria então 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 seria a mesma coisa que 5. Tá? Daí, por exemplo, o que a gente poderia fazer? Eu tenho que multiplicar todos eles. Eu faço então vezes o primeiro, é isso. Vezes o segundo e depois vezes o terceiro.
Multiplicando o segundo, nós ficaríamos então com menos 10, que multiplica, vamos colocar o número 1 aqui embaixo, né? Que multiplica o z dividido por 5. Tá? Z dividido por 5. Tá, vamos fazer aqui z bonitinho. Z dividido por 5. Igual a, termina ali as multiplicações, ficando 10 vezes os 6 graus. 10 vezes 6 graus seria um valor de 60. Então, a gente vai escrever aqui do lado todas essas simplificações. Ok? Como é que vai ficar? 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, eu teria que fazer 5 vezes o 90 menos y menos... Daí vai fazer 10 vezes z, que divide por 5 vai dar 2. Então, 10 dividido por 5 é 2. Então, vai ficar 2z, né? 2z igual a 10 vezes 6. 10 vezes 6 é 60. Se nós simplificarmos isso aqui, vou arrastar aqui um pouquinho para baixo. Cadê a mãozinha aqui? Arrastar um pouquinho para baixo para a gente poder escrever ali, que fica um pouquinho ruim para escrever com a caneta quando é bem embaixo. Eu vou ter que fazer o chuveirinho, né? Aqui e aqui. Então vai ficar 5 vezes 90. 5 vezes 90, 450. E 5 vezes o menos y vai ficar menos 5y. Menos 2z igual a 60 graus. Então, tá praticamente aí, né, completo. A gente tem, então, esse número aqui ainda desse lado. O ideal seria passar ele lá para o outro lado para poder fazer a operação contrária, né? E a gente deixar letras para um lado e números para o outro. Então, esse 450 que faz mais aqui, a gente poderia tirar ele daqui, passar lá para o outro lado, fazendo a operação de menos. Ok? Menos 450. E daí, por fim, nós teríamos esses numerozinhos aqui, esses númerozinhos, que seriam 450 menos 5y menos 2, passando ali para o outro lado, ficaria exatamente assim. Eu vou escrever aqui de uma outra cor, vou colocar em azul agora. Eu já vou colocar em formato de sistema isso aqui. Vai ficar menos 5y, né, que a gente teria ali, menos 2z, igual, deixa eu tirar a minha corzinha daqui, colocar lá para o outro lado. Então, igual a 60. Se eu tenho 560, mas estou devendo 450, pago, ainda estou devendo 390. Ok? Beleza. Tá, e o que eu faço agora, a partir disso? Porque a gente pegou lá o x, o y e etc. A gente vai pegar essa equação aqui, ó. Tá vendo que essa equação tem o y e tem o z? Então, a gente vai copiar ela. Vai ficar y mais o z é igual a 180 graus. Esse 180 graus, por fim, nos dá y, z, z igual, resultado, resultado. Quer dizer que isso aqui é uma equação de... um sistema de equações do primeiro grau. Portanto, a partir daqui a gente pode escolher um método e fazer. O método que eu vou dizer para vocês fazerem, que seria um pouco mais fácil, de certa forma, seria fazer um método místico aqui. Por quê? O valor que eu quero descobrir é y, tá? Até faltou o chapéuzinho aqui, ó, para representar ângulo, é y, e o y está no lugar do x. E o método místico, justamente, ele nos faz com que descubra esse valor de x primeiramente, é o primeiro passo. Então, se eu descobrir esse valor, tudo o resto vai ser feito, tá? Então, deixa eu colocar até um pouquinho maior, beleza.
põe menos parênteses, parênteses, menos parênteses, parênteses. Então, método místico constitui isso. Se fizer método da adição, método da substituição, todos eles vão dar certo, tá? Não importa. Então, vamos lá. Método místico consiste no que? A gente pega só os números e pega esse cara do meio. E daí faz ele para a direita, um x, ok? Então é pegar, que número tem aqui? 1. 1 vezes menos 390 vai dar menos 390. E daí a gente fecha o x, vai fazer esse vezes esse. 180 menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 360. Ok? Feito isso, a gente agora vai fazer o x para o outro lado. Vai fazer 1 vezes menos 5 vai dar menos 5. Lembrando, começa sempre do cara que está circulado. E que número tem aqui? Aqui tem o número 1, então fecha o x fazendo assim. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Esse menos aqui acaba trocando o sinal, então nós vamos ficar com devo 390, mas tenho mais 360, então ainda estou devendo 30. Ok? Dividido por devo 5, mas por causa desse menos, troco o sinal. Então vai ficar mais 2. Então devo 5, tenho 2, ainda devo 3. Quer dizer então que o meu y ele vale um valor de menos com menos é mais. 30 dividido por 3 é 10 graus. Então, qual que é o ângulo? Né? Sabendo que a diferença entre a metade da medida do seu complemento e a quinta parte da medida do seu suplemento dá 6. Ora, se a gente está falando que o ângulo é 10, a gente pode fazer uma prova real pensando aqui. Se y vale 10, esse aqui, né, seria 10, por exemplo, aqui teria que ser quanto? Teria que ser 80. Certo? E se eu penso que esse valor aqui seria 10, esse aqui teria que ser, então, 170, né? O z teria que ser 170, para poder fechar 180. Então, eu posso pensar, x dividido por 2 seria exatamente, aqui, né? Nesse caso, x dividido por 2, que seria 80, dividido por 2 seria 40. Então, 40 menos... O 170 que é dividido por 5, 170 é 34 dividido por 5. Não dá exatamente 6, ó. Então se eu faço a prova real, eu percebo que dá exatamente esse valor. Então o nosso ângulo que resulta em tudo isso é exatamente 10 graus. Beleza? Então nós temos aí a número 6 e 7. Sei que essa aí deu... essa 7 dá grandinho, né? Porque dá sistema, dá um monte de processo. Até na live eu mostrei de um outro modo, que até chegou a ser um pouquinho mais fácil. Esse aí acaba levando um pouquinho mais de dificuldade, quem sabe. Mas também funciona, ok? Que fique claro, funciona. De qualquer método que tu fizer, sempre vai dar certo. O que importa é que tu faça da forma correta, tá? Não a forma que tu faz, mas faça corretamente, tudo dá certo, ok? Utilizando tudo que tu aprendeu. Por isso que foi importante a gente revisar equações, sistemas, etc. no conteúdo passado, beleza? Então, vou terminar esse vídeo por aqui. Vou pedir para vocês que anotem a palavra dessa vez. A palavra dessa vez vai ser bergamota. Então, a gente falou laranja, a primeira. A segunda agora, bergamota. Ok? Ih, até falei a laranja, mas deixa quieto. Ok? Próximo vídeo e último vídeo da correção disso aí tudo, finalmente, a gente vai ter daqui a pouco. Volto mais no próximo vídeo.